dia a todos. Mais um vídeo diário do canal Caminho, do Diário de Motocicleta. E hoje a gente vou estar falando sobre pessoas que fazem as coisas na escuridão, nas escondidas, né? E a base que vou estar usando vai ser sobre Samuel, capítulo 2 Samuel, lá no capítulo 13 até o 18, vai falar sobre a história de Absalão, o filho de Davi. E nessa história de Absalão era o filho de Davi que tentou usurpar o trono do pai. A princípio ele parecia um cara que queria fazer justiça, né? Que sabia conversar, é um cara que tinha boa aparência. E o que acontece lá é o seguinte: a história começa contando sobre os problemas que teve entre os filhos de Davi. E um dos filhos de Davi, ele abusa de uma das suas irmãs. Absalão ficou sabendo e Absalão resolve fazer justiça pela irmã. Até aí parece ser uma causa justa. Só que, segundo o relato, fala que ele planeja isso por 2 anos, né? E ele não leva a causa para Davi. Ele tenta fazer justiça com suas próprias mãos. E ele planejou por 2 anos fazer justiça pela irmã. Então ele resolve fazer uma festa. E nessa festa ele vai embriagar o irmão dele. E espera os outros irmãos sair. E nesse momento ele vai lá e mata o irmão dele. Aí depois que ele matou o irmão dele, aí ele fala por que ele matou o irmão dele, vai falar sobre a história da irmã e tal. E eu acho que por Davi amar muito ele também, então Davi acaba sendo um pouco conivente com a atitude dele, né? Em relação à morte do seu filho. Acho que Davi, segundo a Bíblia, era um cara que amava muito seus filhos. Então Davi acaba sendo um pouco conivente com essa história. E com isso, Absalão acho que se aproveita desse momento que o pai não demonstrou fazer justiça também sobre ele. Então ele começa a inflamar o povo que Davi está muito ocupado, que Davi não serve mais como rei. Então ele começa a fazer muitas histórias paralelas a respeito de Davi, meio que na surdina, como ele já tinha feito com o irmão dele. Então ele começa a planejar tirar o trono do pai dele, o trono de Davi, né? E uma das coisas, assim, no dia que ele planejou usurpar o trono de Davi, ele vai até o pai dele falando que ele tinha que fazer um sacrifício, Israel, que ele ia ter que sair e tal. E antes de sair ele vai lá e dá um beijo no pai dele e sai. O que é interessante que é muito parecido com o que aconteceu com Jesus, né? Judas, quando chega perto de Jesus, ele também vai lá e dá um beijo de Jesus para poder indicar Jesus. E difícil, né? Você vê um senhor aposentado nessa situação, né? Não sei se está aposentado, às vezes nem tem aposentadoria, deve ter trabalhado bastante. Complicado. E a gente começar a fazer tudo com Pix, acaba ficando sem, às vezes, até um trocado para ajudar. Mas tudo bem, vamos lá, vai. Que Deus abençoe. Então, Absalão, ele começa a planejar retirar o trono do pai. Então,
no dia que ele vai fazer isso, ele fala ao pai que ele vai ter que sair, que ele vai para sacrifício, né? E o pai permite que ele saia, e antes ele sair vai lá e dar um beijo no pai. Aí ele vai planejar a retirada do trono de Davi. E realmente isso acontece. Ele se reúne com alguns soldados que se rebelaram contra Davi. E Davi tinha homens que eram fiéis a ele, e até chegam a comentar com Davi se eles iam lutar. E Davi lembrou da profecia de Natã, que falou que a espada não sairia mais da casa dele. Então ele sabia por causa do que estava acontecendo, que era relacionado ao erro dele. E ele foge. E a história ela vai um pouco mais para frente, né, que vai falar sobre a morte de Absalão, e eu acho que eu não vou entrar nesse contexto agora, porque o que eu quero entrar em contexto, o que eu quero falar sobre pessoas que trabalham na escuridão, né, planejam na escuridão. Às vezes com um ar de justiça, um ar de parecer fazer as coisas certas, mas isso na verdade é só uma aparência, uma casca, né, que na verdade ela tá planejando algo, tentando usar esse tipo de aparência para poder convencer as pessoas. E Absalão foi assim. Só que Judas também vai fazer algo meio que parecido, né? Judas, quando traz Jesus, ele também beija Jesus. E é feito nas escondidas, né, o que ele fez. Então, o que eu quero trazer com essa história, né? A gente às vezes se aquelas pessoas que são mais autênticas com a gente, que apontam o nosso erro, que às vezes critica, que fala a verdade para você, que às vezes você tá tendo uma atitude errada, e às vezes a gente fica até com raiva dessas pessoas, que as pessoas às vezes estão sendo verdadeiras, e ela não tá tentando denigrir a sua imagem. Você percebe quando a pessoa tá tendo aquela crítica para te derrubar, uma crítica que é para trazer o melhor de você. Mas tem horas que a gente não vê assim, tudo a gente vai querer achar ruim. São pessoas verdadeiras. O pior é aquela pessoa que você tá numa situação que não tá legal, não tá certo, e aquela pessoa, não, tá tudo certo, tá te bajulando. E por trás ela tá planejando que você se dê mal, que dê ruim pra você. Né? Então ela tá querendo te denigrir a sua imagem, então ela tá deixando você se envolver com aquilo que ela tá vendo que tá errado, né? Então Absalão percebeu esse ponto de Davi, que Davi estava um certo ponto afastado do reino pelas suas culpas, pela sua cabeça. Então ele se aproveita desse momento para tentar usurpar o trono do pai. Então, na verdade, ele se faz de bom moço, ele convence a muitos e ele tira o trono do pai. E tem muitas pessoas que às vezes você não entende por que elas estão passando por que estão passando, e você, pô, aquela pessoa parece ser uma pessoa boa, parece ser uma pessoa legal. E, na verdade, às vezes não é bem assim. Eu não tô falando pra gente julgar todos da mesma forma, né? Ou não julgar, mas para que você tenha uma certa um olhar diferenciado quando a pessoa tá passando por alguma prova. Não tô falando pra você também derrubar a pessoa quando ela tá passando na prova e já logo determinar que ela fez alguma coisa errada. Não, mas também para você também não passar a mão na cabeça de alguém que está na prova, se Deus está tratando ela. Certo? Se a gente puder ajudar alguém, a gente ajuda, se a gente puder dar um apoio, mas nunca vou deixar, jamais a gente pode deixar que o tratamento de Deus eximir o tratamento de Deus em cima da pessoa. Né? A gente tem que ter compaixão, tem que ter tudo isso, mas não podemos confundir as coisas. Então, é isso que eu falo para você, assim, toma muito cuidado com pessoas que passam muito aquela aparência de boazinha, de que tudo tá certo, que você é bonito, que você é legal, que você é um cara de gente boa. Não, isso aí tá legal, tal. Às vezes vale muito mais a pena uma pessoa sincera,
E vai chegar pra você e falar assim, meu, isso aí não tá legal. Ó, desse jeito não tá dando certo, não faz assim, né? E que a gente possa ter um discernimento espiritual melhor em relação às coisas. Eu acho que a ansiedade no coração, ela acaba escurecendo um pouco a visão da gente e não tendo uma visão plena das coisas. Eu acho que a gente tem que procurar ter a paz no nosso pensamento para que você possa ver as coisas de uma forma mais plena e poder ter discernimento de espírito. É isso que a Bíblia fala. Quando fala de discernimento de espírito, é você entender o que está acontecendo ali, ter um pouco mais de cautela, observar um pouco mais antes de você tomar uma atitude e deliberar confiança demais a quem não deveria estar tendo tanta confiança na nossa vida. Então é essa a mensagem que eu deixo para você. Eu gosto de pegar partes da Bíblia assim para que tenha um pouco mais de credibilidade naquilo que eu falo para você. E a Bíblia mesmo fala, né, que ela é a luz do nosso segmento, das nossas decisões, que a gente tem que buscar em ver o que acontece ali, para a gente ter um melhor posicionamento em relação àquilo que a gente faz. Então, esse é mais um diário de motocicleta, aqui no canal O Caminho. Espero que essa mensagem sirva para alguém. Está num momento assim que está nesse tipo de não sabe se apoia, não sabe se confia. Para você fazer mais uma rodada, como diria, né? Antes de você deliberar sua confiança. Então fica com Deus e até o próximo diário de motocicleta.